Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a atividade do dia que está no caderno de matemática do segundo ano, caderno 2 do Juntos pelo Saber. E hoje a gente vai fazer a atividade da página 12 até a página 17. É continuação dessa atividade aqui, ó, que a gente já fez da página 12 da semana passada, ok? Então a gente vai continuar aqui, ó, a partir dessa página, ok? Página 14. Então, a gente tem aqui uma atividade falando sobre os números que vocês já utilizaram para representar a quantidade de peixe que as crianças pescaram de acordo com a cor. Então, lembra que nessa atividade aqui vocês fizeram uma continha, né? Contaram quantos peixes cada um pescou. Você usou o que? Algarismos, não foi? Alguns símbolos, ou seja, algarismo para poder representar. O 0, 1. Quais foram os outros que vocês utilizaram? Então, você vai escrever aqui, ó. Quais foram desses algarismos aqui? De 0 até 9. Qual foi o que você utilizou lá para indicar a quantidade de peixe ou a ausência dessa quantidade? Então, você vai escrever os numerais aqui, ó. Os algarismos aqui. Aqui vem dando uma explicaçãozinha sobre o que é dezena e o que é centena. Então, nós temos a dezena, é representada pelo numeral 10, ou seja, o 1 e o 0. Quando eu tenho, por exemplo, 10 dedos nas mãos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma dezena de dedos nas mãos, ok? Eu tenho uma dezena, né, de unidades nas mãos, certo? Se eu colocar, aí eu tenho essa parte aqui, ó, a explicação. Utilizamos o símbolo 1 e 0, que representa o quê? O 10, uma dezena. Duas dezenas, então, por exemplo, se eu contar as 10 das mãos, 10 dedos das mãos, mais 10 dedos dos pés, eu tenho 20, são duas dezenas. Então, dezena é sempre conjuntinhos de 10. Uma dezena, 10, duas dezenas, 20. E 5 unidades. Então, podemos escrever o número 20, duas dezenas, 20, mais 5, que é igual a 25. Então, nós representamos pelos símbolos, né, os algarismos 2 e 5. E uma centena? Uma centena eu tenho o quê? 10 dezenas, ou seja, eu tenho uma dezena, 10, mais duas dezenas, no caso 20, aí mais uma dezena, 30, mais uma dezena, 4, 40, né? Mais 5, 50, mais uma, 60, 70, 80, 90, 100 unidades. Eu tenho uma centena, ok? Um conjunto de 100 unidades. Então, uma centena, duas dezenas e 3 unidades, nós temos o que? O número, a gente tem aí a quantidade de 123. Então, a gente pode escrever 100 mais 20 mais 3. 100, uma centena. 20, duas dezenas, mais 3 unidades. Então, 123. E eu uso os números, os algarismos 1, 2 e 3. Nesse quadrado aqui, pede para você escrever aqueles numerais que você já conhece. Que outros numerais você conhece? Então, você vai escrever aqui. Próxima página. A gente tem aqui, na página seguinte, a representação da quantidade, e você tem algumas questões só se você conhece mais algum número que é formado utilizando o 0. Então, a gente já viu que o 0 ele tem uma posição importante. Ele pode representar a ideia de vazio, que não tem nada, de 0, ou ele pode marcar a posição de um número. Então, por exemplo, o algarismo 10, ali ele tem um outro significado, não é 0, tem o 1 e o 0, mas quando eu tenho
A quantidade 10, ela representa, né, uma dezena, não é vazio. Então, aquele 0 ali, ele marca a posição do número, ok? Você conhece algum número que é formado utilizando 0? Poderia escrever alguns deles? Registre no espaço abaixo. Então, aqui, ó, quais são os números que você conhece? Que tem o algarismo 0 também. Então, você vai escrever aqui. Agora, a gente vai para outra atividade. Relembrar aquela atividade que a gente fez, aquela anterior, sobre esses peixes aqui. Amarelo, azul e verde, o pesca-peixe. E que cada um valia um determinado ponto. Então, o peixe amarelo valia 1 ponto. Lembra? Ó, o peixe amarelo vale 1 ponto. O peixe verde valia 10 pontos. E o peixe azul valia 100 pontos. Então, a gente vai observar agora a seguinte questão. Vamos colocar nas cartelas a seguir a quantidade de pontos que cada um dos estudantes fizeram de acordo com as cores que pescaram. Então, por exemplo, vou responder aqui a de Letícia, mais uma vez. Letícia pescou um peixe azul. O peixe azul vale quanto? 100 aqui. E verde, ela pescou um peixe, mas esse peixe verde vale quanto? 10 pontos. Então, vou escrever, ó, 10. E o amarelo, ela pescou 4 peixes, mas quanto vale cada um? Vale 1 ponto. Então, vou escrever o número 4 aqui. Mariana, olha quantos peixes Mariana pescou. Azul. Ela pescou quantos peixes? 4 peixes azuis. E quanto vale cada ponto? Cada peixe azul, 100 pontos. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400 pontos aqui, né? Porque cada um vale uma centena. E aqui, eu tenho 2 peixes. Esses 2 peixes, cada um vale 10 pontos, ou seja, uma dezena. Então, ó, eu vou ter quanto aqui? 20, né? Porque 10 mais 10 são 20, ou seja, 2 dezenas. E aqui a mesma coisa, você vai contar, ok? Então, vai ver de quantos pontos Letícia fez, Mariana, Pedro e Cauê. E vai responder aqui, quem foi o ganhador da pescaria? Né? Então, vai ganhar quem pegou aqueles peixes que vale mais, concorda? Como você chegou a essa resposta? Nós podemos organizar a quantidade de pontos das crianças no quadro de ordens. E aí tem aqui o quadro de ordens, ó. Peixe azul, 100 pontos, que é a mesma coisa que uma centena. É um conjuntinho de 100. 100 peixes, 100 pontos, aliás, de 100 pontos. 10, um peixe verde, 10 pontos. Uma dezena, conjuntinho de 10 unidades. E 4 pontos, uma unidade. Então, aqui você vai formar, ó. Nesse caso, Letícia conseguiu uma centena de pontos, uma dezena e mais 4 unidades. Temos, então, 100 mais 10 mais 4, que é igual a 114. Olha como se lê, olha como se escreve, 114 pontos. Vamos, então, completar os espaços abaixo a partir do que aprendemos? Pedro conseguiu obter na pescaria 613 pontos. Podemos escrever da seguinte forma: 600 mais 10 mais 3. Então, é igual a 613. E se lê 613 pontos. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, com Mariana. Mariana conseguiu na pescaria. Vai voltar aqui, ó, fazer a conta de Mariana. Quantos peixes aqui, ó, azul? Quantos pontos no total que você vai verificar? Quantidade azul, mais verde, mais os peixinhos amarelos. Quanto que Mariana conseguiu na pescaria? Como é que a gente pode escrever? Aí você vai escrever da mesma maneira, ó, como está aqui.
quantidade, né? Mais, ou seja, centenas, dezenas, mais as unidades, que é igual a... E como é que se lê? O número e a quantidade, então você vai escrever, ok? Nas duas atividades, nas duas partes. Na página seguinte, nessa página aí, você vai representar nessa malha quadriculada as questões, aliás, a quantidade de peixes que uma pessoa, vamos dizer, se uma pessoa tivesse pescado 10 peixes, ó, imagine que o vencedor da pescaria tivesse pescado 10 peixes azuis e cada ponto é um quadradinho da malha abaixo. Pinte na malha com lápis azul os pontos do vencedor. Então, você vai, cada pontinho desse aqui, ó, com lápis azul, até representar o que? A quantidade de 10 peixes, ok? Azuis, 10 peixes azuis, tá? Um peixe azul vale quanto? 100, né? Então, você vai fazer, vai marcar aí nessa malha quadriculada. Na última página, né? Página 17. Você saberia representar, ou seja, mostrar da sua maneira a quantidade de pontos que ele teria? Você pode usar o quadro abaixo para responder. Então, aqui você vai representar nesse quadrado da maneira como você quiser, da maneira como você conseguir representar a quantidade de pontos que ele teria. Que ele, no caso aqui, ó, alguém que tivesse pescado 10 peixes azuis, sabendo que cada pontinho, cada quadradinho desse é um ponto. Ok? Então, você vai representar aí na malha e depois você vai responder. Foi fácil mostrar da sua maneira a quantidade de pontos de Cauê? É uma resposta pessoal, tá, gente? Você vai dizer se você achou fácil ou não representar dessa maneira. Um número de 3 algarismos poderia representar essa quantidade de pontos do vencedor? Por quê? Então, ó, observando que aqui 3 algarismos são, ó, por exemplo, aqui se eu pego... esses números aqui são, número 100, por exemplo. Ele tem 3 algarismos, não tem? O algarismo 1, 0 e 0. Isso são 3 algarismos. Aqui, ó, 2 algarismos, o 1 e o 0. E aqui, no caso, o 4, um algarismo só. Ok? Por hoje é só. Beijo. Mande dúvidas e depois das atividades já respondidas, tire fotos e manda pelo meu WhatsApp, que a prova vai ter um prazer de responder, corrigir e devolver direitinho, tá bom? Beijos!